Cremos, Senhor, que grandes milagres irão acontecer, porque há pessoas aqui que vieram com o coração aberto à fé, fortificada e crendo que o Senhor não mudou, que o Senhor continua o mesmo. Glória a Deus. Graças nós te damos. Em nome de Jesus nós te glorificamos. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, vamos recolher os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, eu te convido a você sair do seu lugar e vir aqui à frente e depositar aqui a salva. Gostaria de convidar o pastor César para estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Amém, pastor? Cumprimentar a los hermanos con la paz del Señor. Oremos. Señor nuestro Dios, Padre, obrigado por un día más, por permitirnos estar aquí, Señor, en su casa, Señor, para darle honra, gloria, Señor, todo louvor, toda adoración, Señor, a usted y a su Hijo amado Jesús de Nazaret, Señor. Obrigado por su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que es el Consolador, que es quien nos guía y nos dirige a toda verdad. Y en este momento, Señor, queremos pedir para que abençoe estas ofertas, Señor, que abençoe a cada familia aquí representada, que você abençoe, Señor, este ministerio, nuestros pastores, y que multiplique estas ofertas, Señor, al 100 por 1, Señor, para que las puertas de su casa permanezcan abiertas, que usted abençoe cada uno de nuestros hogares, nuestras familias, compañías de trabajo, Señor, y todas aquellas familias, Señor, que no tienen trabajo, para que pueda abrirle las puertas para que puedan conseguir un trabajo, Señor. Obrigado por todo, Pai, todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo Jesús de Nazaret. Amém. Amém. Gostaria de convidar que vocês se coloquem de pé. Vamos receber aqui a irmã Elaine, vai estar trazendo hoje uma palavra da parte do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Amada da igreja do Senhor de novo, na paz do Senhor, amém? Antes de começar, gostaria de fazer uma oração. Senhor, meu Deus, o Senhor diz na tua palavra, Pai, que quando formos à tua casa, Pai, se tiver alguém que tem algo contra você, Pai, nem a nossa oferta o Senhor receberá, Senhor. Então, primeiramente, nesta noite eu quero começar, Pai, pedindo perdão diante da tua presença, Pai, pelas minhas falhas, por alguma coisa que eu tenha falhado. Pedindo perdão ao meu pastor, a minha pastora, pastor Anderson, pastor César, irmã Elizabeth, irmã Monique, irmã Miriam, irmã Daniel, irmã Sofia, cada um que está aqui. Eu quero pedir perdão se alguma falha eu cometi. Senhor, diante da tua presença, Pai, eu quero te pedir perdão por tudo aquilo, Pai, que talvez eu tenha magoado no teu coração, Senhor. Pai, tu sabes bem, Pai, que não é fácil estar aqui na frente para falar da tua palavra, Senhor. Pai, mas eu resolvi nesta noite confiar no teu poder, na tua graça, Senhor. Poderia, Senhor, ter pego um monte de pregação e vir aqui repetir as palavras que lá estão, Senhor. Mas nesta noite, mais uma vez eu repito, eu resolvi confiar na tua palavra. Confiar, Senhor Jesus, que o Senhor derramará do teu Espírito Santo sobre a minha vida. E que o Senhor falará aqui, Senhor, aquilo que o Senhor almeja. Pai, usa a minha boca, usa a minha vida, Senhor. Não me deixe envergonhar diante do teu povo, Senhor. Diante dessas vidas que aqui estão, Pai, eu te peço nesta noite, te convido, Espírito Santo, faça-se presente neste lugar, em nome de Jesus, amém? Amém. Essa palavra com o hino que eu cantei no início, eu tenho acordado com ele já tem umas 4 noites, e agora no finalzinho, o pastor Anderson também falou da vida de Moisés. Para mim é uma confirmação do Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem para falar nessa palavra. Eu também sei que eu não sou capacitada para falar.
Mas a palavra de Deus também diz que Ele não procura pessoas capacitadas. Quando Ele procura um capacitado, Ele capacita ainda mais. Não quer dizer que Ele não use o capacitado. Mas Ele não necessita da nossa capacitação para Ele nos usar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 3, no versículo 4. Aleluia. Amém? E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Aleluias. Moisés vem de uma família, de um casal da tribo de Levi. Num tempo onde o povo do Senhor esperava um libertador. Mas como nos nossos dias, nós também esperamos Cristo. E sabemos que muitas das vezes os dias são difíceis. Às vezes ficamos desanimados, cansados. Muitas das vezes até a dúvida vem na nossa mente. Aí a gente se posiciona de novo na presença do Senhor, pede perdão, continua confiando. Esse também era o caso desse casal. Eles tiveram um filho numa época muito difícil. Nessa época foi decretado um decreto pelo faraó, onde todas as crianças que nascessem naquele lugar, que fosse macho, que fosse menino, deveria ser jogado no rio. Primeiro ele disse para as parteiras matarem no parto. Mas a mão do Senhor ela é tão grande, tão misericórdia com o povo que é dele, com o povo que ele cuida, que as mulheres, mesmo sendo egípcias, elas tiveram temor do Senhor. Às vezes eu penso, por que será que elas tiveram temor do Senhor? Porque quando você lê a história de Moisés, te dá uma margem muito grande para você pensar, imaginar tudo o que aconteceu ali. Mas elas tinham temor. E o povo de Israel é um Deus que cria no povo dele, que cria no Deus deles. Então aquelas parteiras não mataram as crianças, mas Faraó decretou uma lei para ser jogada essas crianças ali. E como a mãe dele havia guardado ele até os 3 meses de idade, escondido, porque ele nasceu um menino, que era só os meninos que eram mortos, quando já não dava mais para que ela escondesse essa criança, ela, pela fé, que é o que temos que ter em todo o tempo, a fé, para que ela possa mover montanhas, ela preparou um cesto, colocou ele bem fofinho, com junco, e ali ela colocou aquele cesto na beira daquele rio. Quanta fé de uma mãe! Eu fico me imaginando no lugar de, penso que é Joquebede, né, pastor, o nome da mãe dele? Entra na história de Joquebede, num tempo tão difícil, onde o povo está ali sendo escravo, escravizado, sofrendo. Você não tem direito de ter o seu filho nos braços. E você tem que colocar ele dentro de um rio. Onde havia talvez crocodilos, algumas feras que podiam comer aquela criança. Mas a gente vê uma tamanha fé daquela mulher quando ela coloca aquela criança ali. E Deus chama pessoas corajosas para trabalhar com ele, porque a irmã de Moisés, ela poderia ter deixado ele ali, ido embora. Mas mesmo aquele lugar sendo perigoso, ela ficou ali até saber qual seria o paradeiro do irmão dela. E quando
a princesa, a filha de Faraó, foi banhar naquele rio. Ela apareceu. E quando a princesa encontrou aquele cesto, ela disse para ela: eu tenho uma mama de leite para poder amamentar essa criança. Você quer que eu chame? E aí, através da fé, você vê a mão do Senhor mover. E aquela criança é devolvida mais uma vez para os braços da mãe. Mas não para por aí. Ela tem o direito de criar aquela criança por um tempo. A Bíblia não define quanto tempo ela pode ficar com Moisés, que foi o nome que a princesa, quando encontrou Moisés, o deu, encontrado nas águas. E aquela mãe, mais uma vez, ela tem que entregar o seu filho. Muitas das vezes eu me coloco na posição de Joquebede e falo: Senhor, quanta fé. Quanta fé, Senhor. E ali, depois que Moisés é entregado, aquele povo continua sofrendo. Continua sendo ali escravizado. E pelo que a gente vê aqui escrito na palavra, eles não deixaram a fé deles esmorecer. Muitos haviam se desviado, esquecendo de Deus, se dobrado a outros deuses. Mas pelo que eu entendo da palavra e o que eu imagino, para Deus ter chegado com Moisés onde chegou, que eles continuaram firmes. Não sabemos se, enquanto Moisés estava ali no palácio sendo cuidado, num povo diferente, com a cultura diferente, com um monte de deuses, se ele tinha oportunidade de estar perto da mãe dele, se ele tinha oportunidade de ver alguém da família dele. Aqui só fala de quando ele irado de ver um egípcio maltratando um israelita, ele o fere e o mata. Ali naquele palácio, Moisés recebeu toda a riqueza que precisava. Tudo que alguém poderia almejar, eu penso que Moisés deve ter recebido naquele palácio. Mas por ele estar com essa ira tão grande no coração, eu imagino que algo faltava para ele. Eu imagino que da mesma forma que a mãe de Moisés sofria por não ter ele por perto, ele deve ter crescido com muitos complexos. Porque o que aparenta na palavra é que ele sabia quem ele era, de onde ele vinha. E se ele matou alguém com aquela ira, é porque normalmente ele saberia. Mas lhe foi tirado o direito de crescer com teu pai e com a tua mãe. Foi tirado o direito de levantar pela manhã e ver a mãe chamar pela mãe, de dar um abraço, de ser acariciado. E Moisés, quando mata aquele homem, ele se vê numa situação difícil. Eu imagino que Moisés tinha a mãe dele ali adotiva, mas não era do povo dele. Ele não tinha quem a recorrer. E talvez ele se lembrava do Deus de Israel. Mas o que tudo indica, ele saiu dos braços da mãe ainda bem pequeno. E quando tudo isso passa, que José se vê nessa situação, José foge dali, para não ser morto. Agora, sem a mãe, que cresceu sem a família adotiva e ainda perdida. Mas o Senhor envia Moisés para um lugar de bênção, para a casa de um sacerdote. Eu creio que o Senhor ali mostrou um lado da vida para ele, mas que o Senhor também queria ensinar para ele o outro lado.
Deus mostrou para Moisés que ele, mesmo no meio da riqueza, no meio de tudo que ele tinha no palácio, o Senhor mostrou para ele um outro lado totalmente da vida. Moisés saiu dali, quando ele chegou na casa de Jetro, ele foi ser pastor de ovelhas. Do palácio para cuidar de ovelhas. Mas o que a gente não entende é que Deus não precisa que a gente esteja num palácio para Ele falar com a gente. Na maioria das vezes, vai ser na hora da dificuldade que Ele vai falar com você. Que Ele vai ver se você continua firme na fé. E a palavra diz que um dia Moisés estava apacentando ovelhas. E quando ele estava apacentando ovelhas, ele viu uma sarça ardente. Ele viu um fogo num pé de árvore, que era como um espinheiro, que não se apagava. Eu imagino Moisés lá no Egito, conhecendo todos os deuses, mas ele nunca tinha visto uma situação daquela. Sem entender muita coisa. Provavelmente Jetro já havia explicado, já havia ensinado por ser quem era. Mas ter uma experiência dessa com Deus não era para qualquer um. E quando Moisés se vira para olhar para aquela sarça ardente, o Senhor diz para ele: tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde você pisa é terra santa, e para que ele não se aproxime. Eu fico imaginando que eu já vi outras passagens. Daniel, quando o anjo apareceu para ele, ele caiu ali no chão por causa da presença. Teve outros também personagens da Bíblia que, quando viram a presença de Deus, eles não aguentaram. Então eu imagino que o cuidado de Deus ali com Moisés, para que ele não olhasse tão de perto e não chegasse, é para que algo a mais não pudesse passar com ele. E Deus, naquele momento, o Senhor fala com ele: eu quero que você vai libertar o meu povo, que está na escravidão, aquele povo sofrido. Deus mostra aqui para nós que enquanto nós vivemos teimando no caminho errado, nós vamos continuar sofrendo, mas quando nós decidimos servir a Deus de verdade, clamar e buscar, Ele vai escutar as nossas orações. Ele disse para Moisés naquela sarça que ele havia escutado o clamor do povo dele, o sofrimento do povo dele naquele lugar, e que ele queria um libertador para libertar o povo dele. Eu imagino Moisés com a base que ele tinha lá do Egito, depois com o que ele aprendeu ali na casa do seu sogro Jetro, passar por uma experiência daquela, e talvez ele pensaria: eu, uma pessoa que cresci sem pai e sem mãe, adotado, que vive num palácio cheio de deuses estranhos, talvez ele se sentia incapaz daquela situação. Mas Deus muitas das vezes usa situações onde nós pensamos que nós somos incapazes, onde nós achamos que nós não podemos, onde nós achamos que nós não sabemos. Ele nos usa. Moisés não era um incapacitado, porque Deus permitiu que ele crescesse no lugar onde ele ia aprender muita coisa. Mas Deus mostrou para ele os dois lados. E Moisés, com toda a dificuldade, mesmo crescendo sem o pai, sem a mãe naquele lugar, provavelmente ele deve ter ficado sabendo que ele nasceu na época de um decreto onde ele ia ser morto, que ele teve que ser colocado no rio, que ele matou alguém, que ele teve que fugir. Contudo, se você olhar
ao contrário de uma vida abençoada, talvez, na cabeça dele. Porque para uma pessoa que não conhece a Deus, eu não penso que ele vai pensar: Deus me livrou dali, Deus me salvou lá. Eu imagino que Moisés, talvez, muitas das vezes deve ter se perguntado: por quê? Por quê? Porque ao que tudo aparenta, todo o luxo que ele tinha no palácio, tudo que ele tinha ali não preenchia ele. E quando Deus chamou ele para ser o libertador, ele disse que não sabia falar. Mas eu quero te dizer nessa noite, não importa se você não sabe falar. Não importa se você não sabe pregar. Não importa se você não tem talento para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque Ele se responsabiliza quando Ele te chama. E Ele te capacita. Deus pegou a vida de Moisés a partir daquele momento e Ele transformou ela de um menino deixado lá atrás, talvez os pensamentos dele, que a gente sabe que ele não foi abandonado, mas foi uma circunstância. Ele passa agora por um libertador, um homem onde Deus fala com ele face a face, um homem que tem uma experiência que talvez nem Jetro, o sogro dele, que era um sacerdote, tinha. Eu quero te dizer nessa noite que a fé pode te levar a caminhos que você jamais imaginou. Pode te levar a sonhos que você jamais imaginou. Pode te levar para lugares onde você nunca pensou que você pisaria. A fé. A fé da qual Deus fala que sem ela ninguém pode agradar o Senhor. A fé a qual Deus fala, se você não tiver ela, não adianta você abrir a sua boca, porque não vai se concretizar. A fé. Que possamos viver cada dia em fé. Que possamos deixar Deus nos capacitar para aquilo que Ele almeja nos capacitar. Que possamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, porque Ele precisa do seu sim. Moisés colocou um monte de desculpa: Senhor, eu não sei falar. E Deus pergunta para ele: quem te deu a boca, Moisés? Quem te deu a boca? Às vezes nós falamos: mas eu não sei fazer isso, mas eu não consigo isso. E hoje eu te pergunto: quem é que te criou? Quem é que te fez? Quem é que já escreveu uma história antes de você estar no ventre da sua mãe? E naquele momento de dúvida, Deus envia Arão, o irmão de Moisés, para que pudesse falar através dele, mas que ele fosse na vida de Arão como se fosse Deus. Sabe por que Deus fez isso com Moisés? Porque o projeto que Ele tem para você, Monique, é para você, não é para Cristiane. Quando Ele falar que é para você falar, Monique, Ele pode até usar Cristiane, mas primeiro vai ter que passar por você. Sabe por quê? Porque o projeto é para você. Ele sonhou com você. Ele planejou você. Não importa se você não cresceu com seu pai, ou se você não cresceu com a sua mãe, ou se você perdeu ela muito jovem. E muitas das vezes você não se perdoa, ou algo aí dentro de você te deixa triste. Você pensa que talvez Deus foi injusto por ter tirado tão cedo. Eu quero te dizer nesta noite que os planos de Deus, que os sonhos de Deus para você são maiores do que você possa imaginar. Que a graça que Ele tem na sua vida para derramar, Ele só precisa do seu posicionamento. A palavra de Deus diz que para um espírito habitar aqui na terra,
Ele precisa de um corpo. Aí fora tem um monte para o inimigo habitar. Mas e aqui dentro? Quem vai dar oportunidade para o Espírito Santo habitar? Ele disse que ele trabalha em concordância. Ele é um Deus supremo e poderoso. Ele pode fazer tudo sozinho. Mas ele, pela grandiosidade dele, ele escolheu pessoas. Ele decidiu trabalhar com pessoas. Esta noite eu quero te dizer, para que o Senhor faça a obra dele aqui na terra. Ele pode usar anjos, ele pode usar o que ele quiser, ele pode vir fazer por ele mesmo. Mas Deus, ele é o primeiro a obedecer à lei que ele coloca. Ele é o primeiro a obedecer para mostrar para nós que nós precisamos andar debaixo da ordem que ele colocou. E que nós possamos pensar nisso. Ele precisa de corpos, de vidas dispostas a servir, dispostas a caminhar, dispostas a livrar um povo que está lá fora, disposto a ser o próximo Moisés que vai lá buscar vidas para ele, disposto a buscar os drogados que estão lá fora, as prostitutas que estão lá fora, disposto a falar para a igreja do Senhor, para aqueles que estiverem perdidos, que estiverem confusos dentro da casa do Senhor, que é um Deus que é todo poderoso, que independente se você nasceu da lama, viveu uma vida toda atrapalhada, Ele é o Deus que pode te livrar. Ele é o Deus que pode mudar situações. Ele é o Deus que pode transformar futuros. Ele é o Deus que pode te fazer um libertador das vidas que necessitam lá fora. Que nós possamos crer nisso nesta noite. E que, como Moisés foi um homem cheio da presença de Deus, eu imagino Moisés falando com Deus face a face. Eu imagino a face de Moisés brilhando quando ele falava com o povo de Deus. Às vezes eu penso comigo assim, Jesus, será que eu conseguiria participar? Chegar e aguentar uma glória dessa? De estar tanto tempo na tua presença, de o rosto começar a brilhar como de Moisés brilhou? Mas o Senhor busca por Moisés nesses dias. Ele espera por Moisés que queiram estar diante da presença dele. Amém? Que vocês possam guardar essa palavra. Eu sei que eu não sou uma pregadora, mas eu decidi me deixar ser usada pelo Senhor e que Ele falasse através da minha vida aquele que Ele quisesse passar para vocês. Amém? Que possamos guardar essa palavra no nosso coração e que possamos nos levantar com fé na presença do Senhor. E eu agradeço a oportunidade no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados por essa palavra? Amém. Glória a Deus. Sabe qual é o lindo? Que Moisés